Salve, salve, leitores! Espero que vocês estejam bem. É um prazer fazer mais um vídeo aqui pro canal. E hoje nós vamos falar sobre Mais Sombrio, esse livrão do Stephen King. Foi lançado em 2024 pela Suma, da editora Companhia das Letras. E tem a tradução da nossa querida Regiane Winiarski, uma tradutora excelente, tem traduzido todos os livros do Stephen King nos últimos anos. Esse é o livro que nós vamos falar hoje. São 12 contos, 5 deles são inéditos. Vou tentar fazer um vídeo sem spoiler, um vídeo que não tem spoiler, para que os nossos seguidores, inscritos no canal, não passem por esse perrengue de ter que escutar spoiler ainda, e aí estragar a sua diversão e a sua leitura, a sua experiência de leitura com esse livrão aqui. O primeiro conto, Dois Fios da Mãe, é o nome do conto, Dois Fios da Mãe, bem caipira, né? Dois filhos da mãe talentosos. Dois filhos da mãe talentosos. Meu amigo Fabiano Caldeira, no canal dele, o Café Gay 24, ele já falou sobre esse primeiro conto aqui. Ele contou, talvez tenha algum spoiler no vídeo dele, mas foi muito bem contado. Vale a pena conferir o vídeo do Fabianão Caldeira. Grande Fabiano. Aqui está então, Dois Fios da Mãe Talentosos. É o seguinte, a história começa com o Mark. Mark é o filho de um dos fios da mãe talentosos, o cara que é o nome dele é bem complicadinho, o Laird Carmody. Aí o Stephen King brinca no sobrenome, brinca no nome para complicar a vida da gente, Laird Carmody, ou Carmody, mas eu acho que é Carmody. Laird Carmody. Quando começa a história, o Laird Carmody, que é o pai do Mark, que é o narrador, já morreu em 2023. E ele tem um amigo chamado Dave Butch Laverdiere. David Butch Laverdiere, conhecido como Tio Butch pelo Mark, que conhece eles desde que nasceu, porque eles são amigos, o Laird e o David Butch são amigos desde crianças, desde que estudavam numa escolinha de um cômodo só, que nem ele narra no livro. Então eles são amigos há muito tempo. E o que acontece com esses dois homens é uma coisa inédita, porque num determinado momento da vida deles, perto dos 40 anos, eles vão para um bosque. Eles caçavam num bosque, eles sempre iam para esse bosque fazer caçadas. Só que em 1978, eles foram até lá, nesse bosque, caçar. E aconteceu algo estranho, inédito, inusitado, diferente. Eles encontraram alguma coisa numa ponte. Uma ponte que dividia ali um terreno onde eles deveriam passar. Eles estavam no bosque, eles estavam se preparando para armar o acampamento, para caçar, enfim. Havia uma cabana também, mais afastada no bosque. Não estou dando spoiler aqui, ainda. Não pretendo dar. Mas aconteceu algo lá, nessa caçada, que mudou a vida deles. Mudou totalmente a vida desses dois homens. Eram homens simples, homens comuns, que de repente passaram a ter um talento incrível. O Laird, para a escrita, virou um grande escritor, vendeu mais de 10 best-sellers incríveis, ficou muito rico. E o tio Butch, o Laverdiere, o David Laverdiere, ele se transformou num exímio pintor, num exímio desenhista,
e ficou muito famoso nessa área também. E havia uma escritora que queria fazer uma entrevista com os dois. O nome dela é Ruth Crawford, que é outra personagem aqui. Porque ela queria saber como dois homens, depois dos 40 anos, numa cidadezinha do Maine, conseguiram se destacar em duas artes, né? Na escrita um e o outro no desenho e na pintura. E aí é que está a história. A história vai começar mesmo depois desse encontro que eles têm quando estão no bosque. É uma história muito bacana, nem é um conto, é uma novela. É uma novela. Os Dois Filhos da Mãe Talentosos é uma novela, mas muito legal. É uma das inéditas do livro. Eu creio que você vai gostar muito, muito mesmo, dessa primeira história que abre o livro de contos mais sombrio. É linda a história, porque acontece muitas coisas. Tem a amizade dos dois. Um deles vai morrer em 2019, já com 80 e tantos anos. E quando abre a história, em 2023, o Laird Carmody, ele já está com 90 anos, mais de 90 anos. Também já está no fim da vida. E o filho Mark passa a trabalhar com o pai em tempo integral. Ele era tipo diretor de uma escola. Ele abandona esse emprego para ficar morando com o pai e cuidando do pai. Porque a mãe dele, esposa do Laird, já havia morrido em 2016. Em 2016 a mãe havia morrido. E quando aconteceu a história do bosque, foi em 78. Eles eram jovens, eles tinham cerca de 40 anos mais ou menos. Os dois. O Dave e o Laird. Quando alguma coisa aconteceu que despertou dois talentos incríveis nesses dois amigos. E aí a história conta isso tudo, de como aconteceu, como foi, que eles entraram no bosque de um jeito e depois de terem aquele encontro na ponte, eles ficaram de outro jeito, totalmente diferente. Totalmente diferente. É como se a mente deles tivesse se expandido. E eles despertaram talentos incríveis, um para a escrita e um para os desenhos, para a pintura. Dois filhos da mãe talentosos. É o primeiro conto desse livro. Mais um conto no mais sombrio do Stephen King. Dessa vez nós temos o segundo conto, O Quinto Passo. Harold Jamieson é o nome do cara, o nome do nosso protagonista. Um senhor, já com seus 68 anos, ele foi engenheiro-chefe do departamento sanitário de Nova York. E ele estava aposentado. Ele tinha o costume de caminhar os 9 quarteirões até o Central Park, lá ele sentava, lia o jornal. Estava aposentado, gostava de ler os seus livrinhos, ele estava pegando livros que ele não tinha conseguido ler enquanto não havia se aposentado, né? Então ele estava levando uma vida maravilhosa. Ia para o Central Park todo dia, lia o seu jornal, tomava o seu bom café da manhã antes da caminhada. A esposa já tinha falecido já há um tempo de câncer. Isso tudo está bem no comecinho, tá? Então não é spoiler, está bem no comecinho da história. Só que o nosso querido Harold vai encontrar o seu destino no banco, lá no Central Park, um determinado dia. Ele vai chegar lá e aí o futuro dele vai ser traçado definitivamente. Essa é a história do Quinto Passo. Mais do que isso, vem spoiler. Certo? Então, ficamos aqui. O Quinto Passo. O terceiro conto desta coletânea, mais sombrio, chama-se Willie Esquisitão. É a história de um menino que realmente era esquisito. Gostava de bichos mortos, de colecionar insetos mortos.
Só que ele tinha um avô que era mais esquisito ainda, o velho James. E a história é muito curta, mas é uma história com um final talvez um pouco esquisito. Tão esquisito quanto o Willy e o Esquisitão. É um final surpreendente. E você vai ter que conferir os detalhes, pequenos gestos que contam toda a história. Só isso que eu tenho para dizer para você aqui no Willy e o Esquisitão. É um conto muito curtinho e não tem muito o que falar sobre ele, porque senão vem spoiler pela frente. É difícil fazer uma resenha sem dar spoiler. A gente fica muito limitado. Muito limitado. Mas eu não quero dar spoiler para que você tenha uma boa experiência aqui. O Willy Esquisitão é um conto legal. É um conto também que surpreende no final, né? Porque a gente não espera que aconteça aquilo. Eu pelo menos não esperei. E fui surpreendido no final ali. Quer dizer, nas duas últimas páginas já começou a dar uma sensação que alguma coisa similar ao que aconteceria é o que estava vindo pela frente. E aconteceu. Mas mesmo assim eu fui surpreendido no finalzinho. Naquele último gesto também, da última linha. E ali é que está toda a história. Willy, o Esquisitão. É um livro muito bacana, hein? Mais sombrio, um livro muito bacana. Tem alguma coisa que não é legal. Por exemplo, tem um aqui que eu não gostei muito. Vou falar dele depois, daqui a pouco. Já trago mais um conto para você aqui. Muito bem, chegamos num dos meus preferidos. É quase um romance. Ele é até mais que uma novela, porque tem bastante páginas esse conto. Mais de 100 páginas, com certeza. E chama-se O Sonho Ruim de Danny Cowling. O Sonho Ruim de Danny Cowling. E aqui seguimos a história do Danny. Danny é um cara que trabalha como zelador numa escola. Ele tem mais um ou dois meninos lá que trabalham com ele, que ele é chefe desses rapazes. E uma bela noite, ele tem um sonho. Na verdade não é um sonho, é um pesadelo. E nesse pesadelo, ele se encontra num lugar ermo, um lugar deserto, um lugar abandonado, um posto de gasolina, se não me engano, da Texaco, abandonado, já todo sem as bombas, todo destruído, realmente estava todo em escombros assim, em algumas partes, né? E num ponto ali daquele prédio abandonado, daquele local abandonado e ermo, ele vê que tem um cão mexendo na terra. E ele chega mais perto e percebe que esse cão está mordendo ou comendo uma mão humana. É uma mão feminina. Ele percebe porque ela tem um berloque, ela tem um tipo de uma pulseira no pulso. E se não me engano as unhas estão pintadas das mãos, né? As unhas estão pintadas, é uma mão feminina. E o cão está comendo, literalmente comendo aquela mão. E ele dá um jeito de proteger aquela mão, aquele corpo ali. E ele coloca uma lata de lixo em cima, espanta o cão e tudo. Isso no sonho, né? Ele acorda, surpreso, com aquele sonho terrível. E o sonho não sai mais da cabeça dele. Aquele sonho daquela mão sendo comida por um cachorro, naquele local, naquele posto de gasolina abandonado. E ele resolve dar uma gugada. Ele vai para o Google e começa a procurar. Ele acredita que aquele local exista. Ele teve uma espécie de sonho mediúnico, o único sonho dele. E ele acredita que aquele local exista. E ele vai, procura e encontra o local. E o local é perto da cidade dele.
O que ele faz? Ele vai até o local e realmente é o local do sonho do Danny. Aí ele fica preocupado, porque ele encontra a mão. E ele encontra o cão que estava mordendo a mão e na mesma cena, o cão está ali atacando aquela mão, comendo. Já tinha tirado partes, inclusive, daquela mão. E aí o Danny se apavora, ele precisa avisar alguém. Aí ele vai numa cidadezinha próxima, compra um telefone desses de descartáveis, né? Liga para a polícia. E não se identifica, liga e coloca o celular no lixo ali perto mesmo. Ele nem pensa muito. Se não me engano, ele coloca numa lata de lixo o celular. E vai embora. Passa, acho que um dia, e quando ele liga para a polícia, os policiais perguntam para ele do corpo e tudo, né? E ele, abandona o celular ali e vai embora. E, no outro dia, 2 policiais estão lá no trabalho dele. E aí começa a história. Por quê? Porque ele conta que ele teve um sonho e foi lá e descobriu o corpo exatamente como no sonho. Mas os policiais, a policial e o policial que está com ela não acreditam. E aí vira uma situação de caça e rato, né? Uma caça de gato e rato. É uma caçada. Os policiais, principalmente um deles, que quer culpar o Danny de qualquer forma por tudo que está acontecendo. O Danny é um homem comum, é um zelador, a vida dele se transforma, ele mora num trailer, numa comunidade de trailers, as pessoas começam a odiá-lo nesse local aí, e daí pra frente eu não posso falar mais porque vem spoiler grosso, né? Mas é uma história muito, muito, muito legal. É uma história que prende o leitor do começo ao fim. É uma história que pode acontecer, né? A gente ter um sonho de repente e entrar em contato com a polícia não acreditar e você passar a ser o principal suspeito de algo. Foi o que aconteceu com o Danny. A história dá muitas reviravoltas. Nós temos um policial que está na caçada do Danny, ele quer de qualquer forma que o Danny seja culpado, que o Danny vá para a cadeia. E acontecem muitas situações, muitas coisas mesmo. É um conto que prende do começo ao fim. O Sonho Ruim, de Danny Cowling. Recomendadíssimo, é um dos inéditos do livro e é o maior conto que tem nesse livro aqui. É quase um romance mesmo. Ele até passa do tamanho de uma novela, ele ultrapassa uma novela. Então nós temos esse meio romance, pode-se dizer assim, temos 2 novelas nesse livro e o resto são contos pequenos. Vamos para o próximo. Muito bem, vamos conferir o 5º conto. O 5º conto chama-se Finn, F-I-N-N. Finn era um cara azarado. Mas azarado. Só para você ter uma ideia, a vida de Finn foi difícil desde o começo. Ele escorregou da mão de uma parteira. Escorregou mesmo, caiu no chão e foi o choro dele, né? O choro de nascimento aconteceu quando o corpo caiu no chão. O Finn. Começou assim a vida do garotão. E isso que ela já tinha feito centenas de partos, mas com o Finn, ela deixou escapulir da sua mão e ele caiu no chão. Quando tinha 5 anos, a mãe dele permitiu que ele fosse numa festinha na rua dele ali. Ele estava descalço. Um vizinho já meio, né, já tinha bebido umas, soltou um desses foguetinhos, né? E aí o que aconteceu? O foguete foi justamente em direção ao pé dele, a bombinha foi em direção ao pé dele e decepou o dedinho do pé esquerdo. Quando tinha 14 anos, correndo pela rua, Finn é quase atingido por um raio que cai atrás dele, chamusca os cabelos dele e faz um risco de cima a baixo na jaqueta do Finn, e o Finn cai para frente e bate com a cabeça. Fica 2 dias desacordado. Finn
já mais adulto, lá com seus 19 anos, está saindo da casa da namorada, né? Correndo para não pegar chuva e também para chegar em casa logo. Ele, numa esquina, bate de frente com o rapaz, que estava com uma roupa muito parecida com a dele, uma jaqueta, um boné, enfim. Eles caem, ele pede desculpa para o rapaz, mas quando ele vai pedir desculpa, o rapaz já está correndo em direção oposta. E aí, Finn é confundido com esse rapaz que estava fugindo e é pego, e aí a coisa vai se transformar, porque aí Finn vai ter oportunidade de mostrar todo o seu azar. Mas o final talvez possa mudar. Leia para saber. Talvez você goste do conto. Eu não curti tanto esse conto aqui, Finn. O nome do conto. F-I-N-N. Muito bem, galera. Concluímos o quinto conto, Finn. Aquele sujeito azarado pra caramba. Foi a última história que nós contamos aqui, o último conto. O Finn Murray. Esse é o nome do rapaz, Finn Murray. Fechamos então com esse conto, Finn. E chegamos ao fim dessa parte 1. Eu resolvi fazer duas partes, porque esses contos que tivemos nessa primeira parte são mais longos, são duas novelas, né? E no próximo vídeo que eu pretendo fazer, vai ser mais curto, porque são 6 contos bem curtos e um que é mais longo, que é o Cascavéis. Então nós tivemos o Dois Fios da Mãe Talentosos, o Quinto Passo, o Willy Esquisitão, o Sonho Ruim de Danny Cowling e Finn. No próximo vídeo, na parte 2, nós vamos trazer o conto Na Estrada da Pousada Slide, que é um conto bem curtinho. Tela Vermelha, mais curto ainda. O Especialista em Turbulência, também curto. Laurie é mediano, mas é curto, não é longo não. Cascavéis, que é o mais longo, que é a continuação do Cujo. Os Sonhadores e O Homem das Respostas. Depois o Pós-Fácil também, o King falando um pouquinho da concepção dos contos. E é isso. Voltamos então no próximo vídeo com a parte 2 do Mais Sombrio, esse grande livro de contos do Stephen King. Ok, galera? Até o próximo vídeo, amados leitores. Até mais.